A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui juntos novamente para dar prosseguimento ao nosso estudo sobre o Apocalipse. Hoje estamos na quinta aula. Como eu havia dito na aula passada, eu terminei com um texto aqui do capítulo 8 de Apocalipse e eu disse que começaria hoje exatamente com esse texto também. Então, por favor, abra lá a Bíblia, abra aí a sua Bíblia, abra o seu aplicativo no celular. Em Apocalipse 8, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6, para darmos início hoje à nossa aula. Então, olha o que diz aqui então Apocalipse 8, do versículo 1 até o versículo 6. Quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por volta de meia hora. Vi os 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus e a eles foram dadas 7 trombetas. Eu até expliquei nessa questão desse tempo de silêncio, isso tudo, mas esse não é um assunto que eu vou estar abordando hoje não. Um pouquinho mais para frente, vamos lá, versículo 3. Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e colocou de pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, juntamente com a oração dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu com fogo do altar e lançou sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Eu havia dito no final da última aula, que eu falaria sobre esse assunto, da questão da oração. Quão importante é a oração. A oração ela faz parte da vida do crente, da vida do cristão, o tempo todo. Ela tem de uma importância muito grande no nosso relacionamento com Deus, ao momento de se relacionar com Deus quando nós oramos. Nós alcançamos coisas através da oração, mas também Deus alcança coisas em nós enquanto oramos, porque a oração não é um monólogo, não é eu simplesmente falando com Deus, mas é Deus também falando comigo, me direcionando. Quando olhamos para a questão da batalha espiritual, orar é guerrear, é quando você realmente entra na guerra, você declara. Eu sei que para muita gente, quando alguém tem algo para resolver e ele decide que vai orar, para muita gente é como se essa pessoa não estivesse fazendo nada. Quantos criticam, ao invés de orar, por que não vai fazer alguma coisa? É claro que muitas vezes as pessoas deixam de fazer certas coisas com desculpa de que vai orar, mas eu estou falando de realmente aquela pessoa que vai orar, vai buscar uma direção em Deus. O quão importante isso é, e quando nós olhamos para esse texto, isso fica muito claro. Num momento tão importante da história da humanidade, em meio a tantos acontecimentos aqui, nós vemos que João está contemplando ali, o céu, contemplando ali o altar de Deus, e ele vê que um anjo pega o incensário, é dado muito incenso para ele, e ele vai e apresenta aquele incenso misturado com a oração dos santos, com a oração do povo de Deus. E a palavra fala que esse incenso, a fumaça desse incenso chega até Deus, se Deus recebe a oração, aquilo é apresentado a Deus. Então logo em seguida ele pega aquele incensário também, enche de fogo e lança sobre a terra, e alguns acontecimentos começam ali. Começa a haver trovões, começam a haver vozes, relâmpagos e até mesmo um terremoto. Então aqui nós vemos o quão é fundamental a ação da oração. E em seguida, após a apresentação dessa oração, olha o que acontece, versículo 6. Então 7 anjos que tinham as 7 trombetas preparam-se para tocá-las. Então você vê que a oração apresentada a Deus vai gerar agora uma ação também. Não só essa que foi lançada sobre a terra, através de trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto, mas também leva os 7 anjos com as 7 trombetas. Nós falamos sobre 7 selos, vamos falar sobre 7 trombetas, se preparam para estar tocando. E o que são o toque nessa liberação dessas 7 trombetas? São 7 juízos de Deus sobre a terra, tá? E antes de falar sobre esses juízos aqui, eu queria explicar algo que eu acredito que é muito importante. Quando pessoas ouvem falar sobre juízo de Deus, muitas pessoas têm uma visão de que Deus é um ser vingativo, de que Deus é um Deus mau, um Deus castigador, aquele Deus que está ali pronto a todo tempo a estar lançando ali um raio, destruindo alguém, matando alguém. Na verdade não é isso, tá? Os juízos que Deus lança sobre a terra são as consequências daquilo que as pessoas vão vivendo. Deus ele proporcionou para o homem, para todo aquele que nele crê, um caminho de salvação. O juízo é a consequência das pessoas negarem esse caminho e preferirem ter uma vida de pecado, uma vida de desobediência. A todo homem, a todo ser humano, homem e mulher, foi dado o direito de escolher o livre-arbítrio.
né? Nós temos esse direito. E quando nós escolhemos a Cristo, nós escolhemos a Jesus, nós escolhemos andar com Deus, nós temos como consequência da nossa escolha vida, salvação, né, a presença de Deus. Mas quando as pessoas escolhem o contrário disso, preferem a rebelião, preferem a desobediência, preferem o pecado, isso também tem uma consequência. Então, esses são juízes, é como a conta que chega, uma hora a conta chega. Né? E nós vamos ver aqui que chegou um determinado momento da humanidade que esses juízos são liberados como consequência daquilo que a humanidade vai praticando. Amém? Então, nós vamos primeiro falar sobre as seis primeiras trombetas, tá? Depois nós vamos dar uma pausinha, vamos falar sobre alguns assuntos e vamos voltar para a última trombeta, ainda hoje, ainda dentro desse período aqui de estudo, tá? Então, as primeiras 6 trombetas, elas estão entre Apocalipse 8, versículo 7, até Apocalipse 9, versículo 21. Eu não vou ler todos os textos das primeiras 4 trombetas, tá? Eu vou só citar quais são os juízos que é lançado cada momento que uma dessas trombetas são tocadas, tá? Então vamos lá. Quando a primeira trombeta é tocada, então é liberado o primeiro juízo sobre a terra. Como que é esse juízo, né? João olha e ele vê granizo e fogo misturado com sangue. E tudo isso é lançado sobre a terra. Então imagine uma chuva de granizo, né, com fogo e misturado com sangue lançado sobre a terra. E olha a consequência desse juízo que é lançado sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, né, das árvores e de toda a relva verde. Então isso atinge 1/3, né, das árvores, né, da terra, né, e das árvores e de toda a relva verde. Amém? Então aí é tocado a segunda trombeta. Então é liberado o segundo juízo. Aí ele olha e ele vê algo como um grande monte em chamas, talvez um grande asteroide, né, que é lançado sobre a terra. E a palavra fala que ele é lançado sobre o mar. Ele cai no mar, né? E qual é a consequência desse juízo sobre o mar? 1/3 do mar se transforma em sangue. Amém? E morre 1/3 das criaturas do mar e é destruído 1/3 das embarcações. Tá? Então esse é o segundo juízo. Aí é tocada então a terceira trombeta. E olha o que João está vendo lá. Uma grande estrela queimando como tocha. Ela cai do céu sobre 1/3 dos rios e fontes de água. Né? O juízo anterior é algo que é lançado sobre o mar. Esse terceiro juízo aqui é algo que é lançado sobre fontes de água. Né? Água potável, água nos rios, né? Água que as pessoas bebem. Né? E é interessante que essa estrela tem um nome. O nome da estrela é Absinto. Amém? E qual é a consequência desse juízo, desse terceiro juízo? 1/3 das águas ficaram amargas. Amém? Muitos morreram por causa das águas amargas. Então, essa ação não vai ter uma consequência só nas águas, mas como o ser humano necessita muito de água, esse amargo da água vai levar muitas pessoas a morrerem. Amém? Então depois vem a quarta trombeta, quando ela é tocada, o que João está vendo lá como consequência do toque da quarta trombeta? Foram feridos 1/3 do sol, da lua e das estrelas. Amém? E qual é a consequência disso? 1/3 deles escureceu. E 1/3 do dia e da noite ficaram sem luz. Tá? Então essa é a consequência desse juízo, que vai ferir o sol, vai ferir a lua e vai ferir a estrela. 1/3 de cada um deles. Então 1/3 também da luminosidade deles também vai ser perdido. Então tanto de dia como de noite haverão períodos de escuridão. Bem? Aí há um comentário aqui em Apocalipse 8:13. Né? João está olhando ali tudo isso acontecer e ele diz assim: enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz: ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. Então ele vê um comentário aqui de um ser celeste com a forma de uma águia que voa, e ele fala ai, ai, ai. Os 3 ais, nós vamos falar sobre esses 3 ais aqui. E ele fala que esses 3 ais é sobre os habitantes da terra, daquilo que ainda viria com o toque
das últimas 3 trombetas. Então, quando nós olhamos as 4 primeiras, nós vemos aqui coisas assim terríveis, acontecimentos horríveis. Mas aí esse ser celeste está dizendo assim, o que vem depois ainda é pior. Ele está falando, coitado da humanidade, ai da humanidade. Amém? Então, nós vamos falar agora sobre o restante das trombetas e esses 3 ai. Amém? Então, o primeiro ai vem com o toque da 5ª trombeta. Né? E aí eu quero ler esse texto com você um pouco mais detalhado. Abra aí a sua Bíblia em Apocalipse 9. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12, que é o toque aí da 5ª trombeta e a liberação desse primeiro ai, a liberação desse 5º juízo e esse primeiro ai. Também dos últimos 3 que faltam. Então, olha o que diz aqui a palavra de Deus. O 5º anjo tocou sua trombeta e vi uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça como a de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram-se com a fumaça que saía do abismo. Uma pausinha aqui, nós começamos a ler. Você preste atenção que o que está caindo aqui sobre a terra não é apenas uma estrela. Tem a aparência de uma estrela de princípio, mas fala que a ele foi dado a chave do abismo. E essa estrela vai e abre o abismo e libera o que sai dentro dela, é uma grande fumaça que chega a escurecer o sol, chega a escurecer o céu, ou seja, tampa a luminosidade do sol, do céu aqui na terra. Então isso aqui, irmãos, é um ser, tá? É um ser que é um ser demoníaco, não é um anjo de Deus, tá? É uma ação maligna que começa a ser liberada aqui sobre a terra. Olha o que ele fala no versículo 3. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhes foi dado poder como a dos escorpiões da terra. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Então, vamos entender isso aqui. Esse ser, né, esse demônio abre o abismo, sai fumaça, escurece o sol, escurece a terra, escurece o céu. Então, em seguida, saem seres que, na aparência, né, que João está vendo, pareciam gafanhotos, mas que tinham o poder de ferir como os escorpiões na terra. Isso aqui também serão ações malignas que serão liberadas. É um exército que vem atrás desse demônio que abre o abismo. Então, é uma ação demoníaca. Então, vários demônios sendo liberados com essa condição de atormentar a vida daqueles como pessoas que são picadas por escorpiões. Né? E a palavra fala que as árvores não seriam atingidas por eles, planta nenhuma seria atingida por eles, somente aqueles, ou seja, pessoas, aqueles que não tinham o selo na testa. Então, haverá nesse momento, quando chegar esse momento, haverão pessoas que serão seladas, já estarão seladas com o selo de Deus na sua testa. Quem são essas pessoas? Eu falei isso na aula passada. Muitas pessoas vão se converter no tempo da tribulação. Muitos que já eram convertidos, mas não tinham uma vida realmente dedicada a Deus, vão entender depois e vão se voltar para Deus. Muitos israelitas, né, o povo de Israel também vai se voltar para Deus, vão se converter, e todos que se converterem, né, serão selados. Então, essa praga vai atingir a humanidade? Vai, mas não aqueles que têm o selo. Deixa muito claro aqui que a palavra diz só para atingir somente aqueles que não têm o selo de Deus na testa. Não lhe foi dado poder para matá-los. Então essa ação maligna não vai causar morte, mas sim para causar tormento durante 5 meses. A agonia que eles sofreram era como a de picada dos escorpiões. Então haverá uma grande agonia, né, de pessoas como alguém picado por escorpiões. Agora olha o que diz o versículo 6. É interessante o que acontece nesse momento também. Né? Naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Ou seja, pessoas vão tentar tirar a própria vida, mas não vão poder tirá-la. Né? E por que vão querer tirar a vida? Por causa da agonia que vão estar vivendo, né, com essa ação demoníaca que vai ser liberada. Versículo 7. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e o rosto deles parecia o rosto humano. Então nós vemos aqui, irmãos, alguma coisa que é um exército. Amém? E ele fala, pareciam cavalos. Quando nós olhamos a figura do cavalo,
na Bíblia é uma figura de poder, não o poder de Deus, mas alguém que tem poder, tem certa força, né? E aqui fala que eles tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro, ou seja, eles tinham autoridade para gerar, né, esse dano na humanidade. Olha o versículo 8: os cabelos deles eram como os de mulheres e os dentes como os de leão. Tinham couraça como couraça de ferro, e o som das suas asas eram como o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Versículo 10. Tinham caudas e ferrões como de escorpiões, e na cauda tinham poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Né? Tinham um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo o nome em hebraico é Abaddon, que significa destruidor, tá? E em grego, Apolion, também é a mesma coisa, significa destruidor. O primeiro ai passou, 2 outros ais ainda estão por vir. Então, tudo isso aqui é o juízo que é liberado com a 5ª trombeta e é também o primeiro ai daqueles 3 últimos acontecimentos que aquele ser em forma de águia está anunciando que viria. Amém? Então, tem o toque agora da 6ª trombeta, e é liberado aqui mais um juízo, o 2º ai. Então, aí Apocalipse 9, nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 21. Olha o que diz aqui. O 6º anjo tocou a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Ela disse ao 6º anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Esses 4 anjos aqui não são anjos celestiais, também são demônios que vão ser liberados. Então eles estão amarrados, estão acorrentados, estão presos. E nesse momento, como consequência, lembra que eu falei, juízo aqui não é a ação de Deus para mal, né? Não é o Senhor que está querendo gerar dano à vida das pessoas, é a consequência do pecado. Amém? E esses demônios aqui também, eles não têm uma parceria com Deus e vão agir, né, porque fazem parte, né, do grupo de Deus. Não, isso aqui é consequência exatamente da desobediência, do pecado, da escolha das pessoas. Então esses demônios acabam sendo liberados para agir. Amém? E olha aqui, versículo 15. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, e é interessante que eles estão preparados para essa hora, né? Dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. Esses aqui, nós falamos sobre a 5ª trombeta, a liberação desse exército de gafanhotos, né, que tem ali, né, o anjo destruidor à frente deles, mas eles não podem causar morte, eles causam só agonia, uma agonia muito grande que as pessoas até querem morrer. Mas esses 4 aqui já têm o poder de ferir de morte 1/3 da humanidade. Olha o versículo 16. O número dos cavaleiros que compunham os exércitos eram de 200 milhões. Então, irmãos, imagine que ação demoníaca vai ser lançada sobre a terra. Eu ouvi o seu número. Os cavalos e cavaleiros que vinham em minha visão tinham este aspecto. As suas couraças eram vermelhas como o fogo, azul escuras e amarelas como enxofre. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão, e da boca lançava fogo, fumaça e enxofre. Então toda essa descrição aqui é uma descrição de poder, de força que vai ser causada, né, contra a humanidade. Versículo 18. 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas de fogo, fumaça e enxofre que saíam das suas bocas. Então, né, esse mal ainda vai lançar, né, das suas bocas, né, uma fumaça, né, são 3 pragas, vai sair dentro do meio dessa fumaça, né, que é praga, né, de fogo, fumaça e de enxofre. Então isso vai gerar a morte de 1/3 da humanidade. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois as suas caudas eram como cobras, tinham cabeças como as quais feriram as pessoas. É claro que isso aqui não significa que as pessoas verão visivelmente essas figuras. João está vendo essa ação demoníaca atingindo ali a humanidade. Agora, preste atenção no versículo 20, para você entender como essas pragas elas são realmente consequências, né? Esses juízos são consequência da desobediência do homem e não uma ação deliberada de Deus, né? Ainda que Deus permite, porque é a consequência do que o homem está fazendo. Olha o versículo 20, que interessante. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, imagine
todo o sofrimento e toda a morte, mas vai ter gente que vai ficar viva ainda. Nem assim se arrependeu das suas obras, das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira. Ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Então olha o que ele está falando aqui. Muita gente vai sofrer com agonia. Muitos vão morrer com todo esse juízo, essas pragas que vão ser lançadas. E mesmo assim, os que ficarem vivos, tirando aqueles que são selados, que não estão servindo a Deus, os que ficarem vivos, ainda assim não vão se arrepender das suas atitudes. E eles vão continuar, é a palavra cara que deliberadamente a palavra fala aqui, que vão continuar adorando aos demônios. E aí ele cita algo que eu até falei esses dias aqui no estudo, né? Os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, ídolos que não podem ver, nem podem ouvir, nem podem andar. Então fica mais uma vez claro aqui nesse estudo, dentro desse texto, o quanto Deus abomina a adoração a ídolos, né? E olha que interessante, está associado aqui a adoração a demônios. Ele faz, vão continuar adorando demônios e aos ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira e ídolos que não podem ver, nem podem ouvir. Amém? Não haverá arrependimento. Versículo 21. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, das suas imoralidades sexual e dos seus roubos. Então, dá para ver claramente aqui quão terrível, né, vai estar o coração das pessoas nesse momento. Aqueles que não se renderem a Deus. É por isso que vem juízo. Amém? Agora, vamos dar uma pausinha nas trombetas, entre a sexta agora e a sétima, né? Antes de eu falar da sétima. Leia aí comigo Apocalipse 10, versículo 1 até o versículo 11, que diz assim: Então ouvi outro anjo poderoso que descia do céu. Ele estava envolto numa nuvem e havia um arco-íris acima da sua cabeça. Sua face era como o sol e as suas pernas eram como coluna de fogo. E ele segurava um livrinho que estava aberto em sua mão. Colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. E deu um alto brado como o rugido de um leão. Quando ele bradou, os 7 trovões falaram. Logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz do céu que dizia: Cele o que disseram os 7 trovões e não escreva. Então, olha que interessante. Vem um anjo, ele se coloca ali na posição, um pé no mar, um pé na terra, né? E dá um grande brado. No que ele dá esse grande brado, 7 trovões são liberados. Esses trovões, irmãos, eles têm algo sendo falado, né? Ao ponto que João pensa em escrever, porque ele foi dado ele a ordem de estar anotando tudo aquilo, ele pensa em relatar aquilo, mas aí é dado ele a ordem de não relatar o que diz esses trovões. Ele diz: não escreva isso. Então muita coisa está sendo falada aqui, mas muita coisa não vai ficar guardada para aquele tempo ainda, né? Então o anjo que eu tinha visto de pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou o céu e tudo que nele há, a terra e tudo que nele há, e o mar e tudo que nele há, dizendo: não haverá mais demora. Mas nos dias em que o 7º anjo estiver para trocar sua trombeta, vai se cumprir o ministério de Deus, da forma como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Eu quis muito ler isso aqui, entendi que deveria ler, porque quanto nós temos ouvido hoje, né, daquilo que é profetizado através da palavra de Deus, né, quando Deus usou os seus servos, ainda usa os seus servos até para estar anunciando o nosso tempo, né, tudo aquilo que está por vir. Chega nesse momento aqui, né, essa confirmação que será realmente cumprido tudo aquilo que foi declarado pelos servos de Deus e pelos seus profetas. Então, meu irmão, atente mais à palavra de Deus. Hoje a gente vê que as pessoas não dão tanto valor àquilo que é falado na palavra de Deus, mas é na palavra de Deus que está escrito tudo aquilo que há de vir. E é dessa maneira que vai acontecer. Então, a palavra de Deus é muito, muito importante, não há dúvida disso. Quando nós olhamos para esse texto aqui, nós vemos ainda quão mais importante ela é, né? E quando eu falo isso, não que isso me leve a entender essa importância maior, mas fica claro para aqueles que de repente não estão aí atentando tanto à palavra. Eu sei que a palavra ela é valiosa, ela é de extrema importância, ela é a revelação de Cristo, é a revelação de Deus, é a revelação da vontade de Deus,
né, do cumprimento de toda a vontade de Deus. Mas quantos hoje, irmãos, sequer têm esse cuidado de ler a Bíblia, de aprender, de ouvir o que está sendo pregado, né? E é exatamente tudo isso que vai estar acontecendo. Então fica claro nesse momento aqui. Versículo 8. Depois falou comigo mais uma vez a voz que eu tinha ouvido falar no céu. Vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo que se encontra de pé sobre o mar e sobre a terra. Assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. E ele disse, pegue e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e comi. Ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo senti que o meu estômago ficou amargo. Então me foi dito, é preciso que você profetize de novo, acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Então, acabei de falar sobre a questão aqui, né, daquilo que é profetizado, da palavra de Deus. Então João recebe o livrinho ali, onde estão escritos coisas que ainda vão acontecer, e é dito para ele, come esse livrinho, e ele come aquele livrinho, e a palavra fala, ainda é preciso que você continue profetizando. Amém? Então vamos dar atenção a tudo isso, isso é tudo muito sério, e tudo isso vai se cumprir. Amém? Na sequência aí também, Apocalipse 11, versículo 1 e 2, eu quero citar um acontecimento que também é importante, nós já falamos sobre ele, né, nos outros estudos, falando já sobre a questão da grande tribulação. Então, olha o que diz o versículo 1. Deram um caniço semelhante a uma vara de medir, e me foi dito, vai e meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Então, nesse momento aqui, é dado medir o templo, né? Foi dada uma ordem para medir o templo. Que templo? O templo, o terceiro templo construído lá em Israel. Lembra que eu falei nos outros estudos, nas outras aulas, sobre a construção de um terceiro templo? Então, é esse que está sendo medido. Agora, olha o que diz o versículo 2. Exclua, porém, do pátio exterior, não meça, pois a ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses, ou seja, 3 anos e meio. Tá? Então, esse momento aqui é exatamente quando chega-se na metade da tribulação, passa-se 3 anos e meio, né? Aquele tempo de paz, né? Aparentemente paz, que é feita com Israel, e Israel está ali sacrificando no templo, né? Está utilizando o templo que foi reconstruído para eles. Então, nesse momento aqui, é o tempo em que o anticristo ele se posiciona agora como Deus, diz ele ser Deus, e o povo de Israel começa a ser perseguido de maneira mais ferrenha, mais direta. Lembra que eu falei que a tribulação tem a ver com o povo de Israel? Na nossa segunda aula, quando eu falei sobre as 70 semanas de Daniel, né? E é muito claro quando ele fala que o anjo fala para Daniel, 70 semanas estão propostas para o seu povo e para a santa cidade. Então tem muito a ver com o povo de Israel. Então, tanto as 69 semanas dizia respeito à história de Israel, como a última semana que fica, né, para o tempo da tribulação, que é o tempo da tribulação, tem a ver com Israel. Então, nesse momento, o acordo de paz acaba, né, o templo é invadido pelos gentios, né, pelo anticristo, e eles vão pisar a cidade santa durante 3 meses e meio. Haverá perseguição. Amém? Nesse tempo aqui, eu não vou ler o texto, tá? Que está ali em Apocalipse 11, do versículo 3 ao 13, se levantam as duas testemunhas que vão pregar e vão profetizar lá no Muro das Lamentações, né? A palavra não fala claramente quem são essas duas testemunhas. Algumas pessoas afirmam ou acreditam ser Elias e Moisés por causa das características que é dado a eles, né? Porque eles dizem que eles têm poder tanto de fechar o céu para que não chova, algo que Elias fez quando, né, profetizava ali em Israel, e diz também que a eles foi dado o poder de transformar água em sangue, algo que Moisés fez, né? Então, através dessas duas características, alguns entendem ser Moisés e ser Elias, até porque eles também aparecem no Monte da Transfiguração ali para Jesus. Então, alguns pensam ser aqui Moisés e Elias. A palavra não afirma nada sobre isso, tá? Mas algumas pessoas pensam assim, e até realmente parece, em alguns aspectos parece ser aí os dois, né? E como é algo que se volta para Israel, é em Israel e é voltado para Israel, né? Tanto Moisés como um representante da lei, assim ele aparece ali do lado de Jesus no Monte da Transfiguração, um representante ali da lei, e por outro lado Elias, uma representação dos profetas, né? Então,
Pode ser algo assim mesmo. Amém? Então, Apocalipse 11, versículo 15 ao 19, o toque da sétima trombeta. Vamos ver aqui agora a sétima trombeta para nós encerrarmos a nossa aula de hoje. Então, o versículo 15 de Apocalipse 11 diz assim: O sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve altas vozes no céu que diziam: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os 24 anciões que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que era, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensar os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Então foi aberto o santuário de Deus no céu, e ali foi vista a arca da aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Então aqui é tocado a sétima trombeta. Esse é o terceiro ai. E o que é esse terceiro ai aqui? Nós vemos que é o juízo de Deus. Momento em que as nações serão julgadas. E cada um vai receber segundo aquilo que fez. Então nós vamos ver aqui que ele diz que ele vai recompensar. Ele vai julgar, os mortos e vai recompensar os seus servos, os profetas e os santos, que temem o nome dele. Então esse aqui é o segundo ai sobre a humanidade, não sobre o povo de Deus, porque eles vão receber recompensa. É claro que esse momento aqui é o tempo aqui já do término da tribulação, quando Jesus vier para julgar as nações. Agora, para você entender como esse tempo é um tempo muito específico, muito relacionado ao povo de Israel, a palavra fala que João ele olha para o céu, e ele vê no santuário lá exatamente a Arca da Aliança, que é um símbolo da presença de Deus para o povo de Israel. Nós não temos a arca hoje para nós comuns. É claro que quando nós olhamos lá na Bíblia, ela simboliza a presença de Deus. Nós entendemos isso. Mas para nós, os gentios que se converteram, a igreja, nós vivenciamos a presença de Deus na nossa vida. Nós vivemos esse tempo. É claro que todos aqueles que se converteram em Israel também agora também são assim. Mas quando você olha a figura da arca, isso arremete lá para Israel, porque para eles, no tempo deles, a manifestação da presença de Deus era através ali da arca, ali que o Senhor vinha falar com Moisés, ali o Senhor se manifestava, e falava com Moisés, falava com o sumo sacerdote. Tá? Então essa é uma representação da presença de Deus para Israel. Aí ele fala, houve relâmpagos, vozes, trovões e um terremoto e um grande temporal de granizo. Então esse é um momento aqui de definição, e essa é a sétima trombeta. Esse aqui é o terceiro ai. Eu não vou ainda na próxima aula passar para o milênio, que seria o acontecimento seguinte aqui. Eu vou continuar falando ainda um pouco mais sobre a questão da tribulação e principalmente dessa perseguição que é feita contra o povo de Israel. E até tirar aqui uma confusão que as pessoas fazem quando olham ali para a mulher que é perseguida pelo dragão. Muitos falam que é a igreja, e na verdade não é a igreja, é Israel. E eu vou mostrar isso para você na próxima aula. Amém? Nós vamos ficando por aqui hoje. Eu quero pedir para você que você deixe aí o seu comentário aí embaixo aí na descrição do vídeo. Ali tem as visualizações, ali tem o número de inscritos e tem também ali comentário. Gostaria muito que você pudesse deixar um comentário do que tem sido essas aulas para você. De repente você pode ter alguma dúvida também. Na medida do possível, eu vou estar lendo ali, no que for possível ser feito, vai estar respondendo aqui também as suas dúvidas. Amém? Então, se você puder, deixa ali o seu comentário, fale o que tem sido essas aulas para você, como que você tem vivenciado tudo isso. Isso vai ser importante para nós entendermos, darmos prosseguimento a esse tempo de estudo. Amém? Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.